A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma manhã de domingo, para juntos estudarmos a lição 3 da editora Betel, que trata sobre o título O Deus Criador. Hoje nós estaremos trabalhando que o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e algo para fazer anotação. Vamos seguir então? Vamos iniciar, como sempre, com o nosso texto áureo, que se encontra lá em Gênesis 1:1, é o primeiro versículo da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa verdade aplicada nos diz o seguinte: Deus trouxe à existência o que antes não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. Os objetivos da lição são 3, os nossos objetivos. O primeiro trata o seguinte: estudar sobre a criação dos céus e da terra. O segundo, ressaltar a criação do homem e da mulher. O terceiro e último objetivo desta manhã, mostrar os propósitos da criação de Deus. Vamos então para a introdução da nossa revista. A introdução da nossa revista nos diz o seguinte: o Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável, o seu nome é sobre toda a terra. Hoje nós estudaremos que o nosso Deus, além dele ser o Criador de todas as coisas, ele dotou o ser humano com inteligência, com sabedoria, para que o ser humano pudesse governar, liderar sobre tudo aquilo que Deus criou. Então, o nosso Deus, ele fez todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Vamos seguir? Vamos então entrar no tópico 1 da nossa revista, e no tópico 1, ele trata sobre Deus criou os céus e a terra. Nós sabemos que Deus, ele criou tudo que existe, os céus, a terra, a natureza, tudo que existe foi feito através da palavra do nosso Deus. Ele disse: haja, e começou a haver. Não havia antes. O nosso Deus, ele deu vida e deu forma a tudo que existe através do poder da sua palavra. Aí nós temos aqui um comentarista dizendo o seguinte: cremos que pela fé nas Escrituras, ou seja, na palavra de Deus, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. O comentarista, ele deixa bem claro o que diz em Gênesis 1, que tudo que existe foi criado por Deus e através do haja, do poder da palavra do nosso Deus Criador. Aí ele ainda vem dizendo o seguinte: não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo causa primeira e original do universo e da vida. Gênesis 1:1. Então o comentarista, ele vem deixando bem claro: por mais que você possa ouvir teorias dizendo que o universo surgiu de outras maneiras, ditas por cientistas, historiadores, pesquisadores, mas você que ama e serve a Deus e que conhece as Escrituras já sabe que tudo que existe foi criado por Deus. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, esse Deus que é todo-poderoso. Nós estudamos na aula anterior sobre a onipotência de Deus, né? Que ele tem todo o poder. Tanto é que ele fez tudo que existe na natureza através do haja, através do poder da sua palavra. Aí o comentarista, ele ainda diz o seguinte: Deus tem o controle de toda a sua criação. Deus simplesmente, além de ser todo poderoso, todo maravilhoso, ele criou e ainda mantém o domínio, o poder
sobre tudo aquilo que ele criou. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer nesta manhã, não fique desesperado. Você serve um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que tem o domínio de tudo. Nada está fora do propósito de Deus. Deus está no controle de tudo. Vamos lá para o tópico 1.1. No tópico 1.1 da nossa revista, traz como título o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O comentarista ele vem dizendo o seguinte, trazendo aí para nós um versículo que está lá em Amós, capítulo 4, versículo 13, que nos diz: Porque é ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O nosso Deus, ele é todo poder, ele é todo poderoso. Através do poder da sua palavra, tudo começou a existir. Lá em Jeremias 10, 12, nos diz o seguinte: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. É importante citarmos aqui que sabedoria significa uma prudência, um bom senso, um juízo. Então Deus fez o mundo com todo o seu bom senso, com toda a sua prudência, com todo o seu juízo. E ele fez os céus com toda a sua inteligência, com seu conhecimento profundo sobre tudo que existe. Então, nosso Deus, ele é muito poderoso, ele é maravilhoso. Ele já tinha o domínio de tudo, antes mesmo dele dizer o haja. Então, nosso Deus, ele é maravilhoso e ele quer nesta manhã fazer um milagre na sua vida e na minha vida, porque o Deus que criou tudo é o Deus que está cuidando de nós em todos os momentos. Confia, meu irmão, entrega, meu irmão, porque Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que há, é o Senhor dos exércitos, é um Deus de sabedoria, é um Deus de inteligência. Tudo está no poder do nosso Deus. Então tenha fé, creia que no momento certo, toda essa luta, todo esse sofrimento, todo esse desgaste que você está passando, seja com o que for, vai passar. Vai passar, porque você tem um Deus que apenas falou e tudo começou a existir. Então, no momento certo, quando você estiver preparado, Deus vai dizer basta para todo o seu sofrimento e você vai voltar a sorrir novamente, mas vai voltar a sorrir com experiência de que passou por uma luta e sobreviveu para poder contar o testemunho da vitória. O comentarista, ele ainda nos diz o seguinte, que o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, porque todo o universo pertence ao nosso Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus. O Espírito Santo do nosso Deus habita em nós. Agora, nós aprendemos na lição passada que Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. Porque ele é de eternidade a eternidade. E ele é onisciente, ele conhece tudo, ele tem a ciência, tem o conhecimento de tudo. Então, Deus, ele não tem necessidade de habitar em templos. Nós temos necessidade de ir ao templo, de congregar, de participar. Por quê? Para fortalecer e para ampliar nossa fé. Porque quando estamos em comunhão com os irmãos, nós estamos ampliando a nossa fé, estamos fortalecendo os laços da fraternidade. Nós precisamos. O nosso Deus, ele não precisa de templos. Por que ele não precisa de templos? Porque ele tem todo o universo. Tudo pertence a ele. Por isso que ele está em todos os lugares. Está lá em Atos 17, 24, que diz: O Senhor fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita em mim e em você. E quer ver sempre você feliz e fazendo a obra dele. Vamos então para o tópico 1.2. No tópico 1.2, o comentarista ele traz um título seguinte: O poder da palavra de Deus exercitada.
Ele começa dizendo o seguinte, trazendo para nós Hebreus 11:13, que nos diz: pela fé entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o comentarista ele já deixa bem claro que pela fé nós conseguimos entender que tudo que existe foi feito pelo nosso Deus. Não dá para você usar só o seu lado racional para conseguir entender sobre a criação. Para entender a criação, para entender o que Deus se deixa ser revelado, você precisa primeiro colocar a fé em ação. Por isso que lá em Hebreus nos diz que pela fé entendemos. Você só consegue entender qual é a perfeita, a agradável vontade de Deus para mim e para você pelos olhos da fé. Aí o comentarista ele segue dizendo o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo Espírito da sua boca. Está lá em Salmos 33:6. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, verso 9. Então, tudo foi criado pelo poder da palavra do nosso Deus. Ele falou e logo começou a existir. Não tenho que contestar ou questionar. A palavra de Deus é soberana sobre tudo e todos. Meu irmão, você não precisa ficar correndo atrás de explicação para isso, para aquilo. Vai para a palavra. A palavra já traz todo o subsídio e explicação que você precisa. É por isso que lá no Salmo 33, no verso 9, nos diz: porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Creia que o nosso Deus, ele tem poder para todas as coisas. E tudo que há foi feito através da sua palavra. Vamos então para o tópico 1.3. No tópico 1.3, trata sobre a satisfação de Deus por tudo que foi criado. Quando você para ler Gênesis 1, e você vai observando tudo aquilo que Deus criou, e você percebe que logo após Deus fazer todas as coisas, ele menciona algo muito interessante. Lá em Gênesis 1:10 nos diz essa frase que demonstra a satisfação do nosso Deus em estar criando um lar, uma casa para os seus filhos. E aí ele diz o seguinte: e viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom. A natureza, a lua, as estrelas, o sol, o mar, os rios, os animais, tudo que Deus criou. Depois ele atestava: Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez, ele fez com perfeição. Ele fez de uma forma tão esplendorosa que foi para o nosso bem. Tudo na natureza é perfeito. Quando você começa a analisar a criação do nosso Deus, você vê que Deus ele criou tudo que existe com máxima riqueza de detalhes. Ele pensou em tudo. A sua grandeza, a sua magnitude, ele pensou em cada coisa, em cada detalhe, tudo para o nosso bem. Aí o comentarista ainda vem dizendo o seguinte: as obras de Deus são magníficas e não precisam de reparos. A natureza de Deus é exuberante e não há defeitos. Tudo que o nosso Deus fez é maravilhoso, é exuberante. É por isso que quando ele terminava de criar, ele dizia: e viu Deus que era bom. Ele dizia que era bom. Porque tudo que ele fez bem feito. O problema é que o ser humano, o seu egoísmo, com a sua insatisfação, tem destruído aquilo que Deus criou. Mas tudo o que Deus criou foi para o bem do homem e da mulher e foi de forma exuberante, foi de forma perfeita, que não precisa de reparos e nem conserto. Tudo que Deus fez é bom. E ele ficou satisfeito com as obras que ele fez. Ele falou e através do poder da sua palavra, tudo começou a existir. E quando ele terminou de criar, ele viu que tudo que ele havia criado era muito bom. Aleluias! Glória a Deus! Vamos seguir? Vamos então para o tópico 2. O tópico 2 da nossa revista,
ele vem tratando sobre o homem, criação de Deus. Aí o comentarista ele vem dizendo o seguinte: o homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criados pelo poder da palavra, foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, capítulo 2, versículo 7. Pessoal, é tão interessante. Quando você começa a analisar a palavra do nosso Deus, que você vê o tanto que Deus ele gosta de detalhes. O nosso Deus é um Deus dos mínimos detalhes. Ele sonda, ele cuida de tudo. Aí quando você começa a analisar que Deus fez todas as outras coisas primeiro e depois ele fez o homem através do pó da terra. Ele fez o homem através do pó da terra, só que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí aqui o comentarista, ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele vem nos dizendo o seguinte, olha, que tudo que existe foi feito primeiro e depois Deus criou o homem. Porque Deus criou o homem para que tivesse um relacionamento com ele. E Deus ele criou o homem do pó da terra. Diferente de todas as outras criações de Deus, que ele falou e começou a existir, o homem foi diferente. Ele fez o homem. Aí nós temos aqui no tópico 2.1 que nos diz assim: formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. E o comentarista ele traz a fala dizendo: o homem é diferente de todas as obras das outras criaturas, viventes por causa do seu relacionamento com Deus. A flora e a fauna já tinham sido criados quando Deus trouxe o homem à cena. O homem era a coroa da criação física e foi designado para governar sobre ela. De toda a criação de Deus, somente o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Deus tinha um momento específico para conversar com o homem. Gente, olha que espetacular que nós aprendemos nesta manhã. Que Deus, depois que ele criou a flora e a fauna, aí sim ele veio criar o homem. E ele fez o homem. A palavra nos diz que o homem foi feito. Aqui o comentarista ele começa dizendo o seguinte: Deus se revelou como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Gênesis 1, 27. Porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar com ele e também com ele ter comunhão de modo pessoal e admirável. Então Deus criou o ser humano para o seu louvor, para demonstrar o seu poder, a sua honra, a sua glória. E além de Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança, ainda tem algo melhor e maior. Ele proporcionou a todos os seres humanos a oportunidade de ter comunhão com ele, de ter um relacionamento pessoal com ele. Aí aqui o comentarista ainda nos diz o seguinte: ao ponto de na virada do dia, Deus aparecer para conversar com Adão. Desde o jardim do Éden, Deus procura se relacionar com o homem, mas o pecado afastou o homem de Deus. Mas Deus não se distanciou do homem. Tanto é que, mesmo após o pecado, Deus já tinha um plano de redenção para restaurar a comunicação e a comunhão com o homem. Mas louvado seja Deus, pois um plano já estava montado para resgatar o homem dos seus pecados. Porque Deus, ele é todo amor, ele é maravilhoso, ele me ama, ele ama você. Então, meu irmão, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte hoje para Cristo. Volte hoje para Cristo, que ele quer ter um relacionamento pessoal, bem de pertinho com você. Ele quer te falar coisas maravilhosas. Ele quer te revelar coisas inexprimíveis, coisas tremendas. Ele quer te salvar, ele quer salvar a sua família. Ele quer restaurar a sua sorte, a sua alegria. Por isso, você que está distanciado de Deus, ou você que está fraco na fé, volte para Cristo nesta manhã. Cristo te ama. Cristo quer o melhor para você.
Ele formou tudo que há para o seu bem. E Ele fez o homem e a mulher com riquezas de detalhes, para que nós pudéssemos dedicar a Ele a nossa vida e dedicar a Ele toda a honra e toda a glória que só é devida ao seu santo nome. Vamos seguir? Ponto 2.2, que nos diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí o comentarista nos traz essa informação. E formou o Senhor Deus o homem Adão do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. A mulher, por sua vez, Eva, da costela de Adão, para que andasse lado a lado e lhe correspondesse. Nós temos aqui muitas informações. Nós temos a primeira informação que Deus criou o homem do pó da terra, que Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem e o homem começou a ter vida. E que depois que Deus criou o homem, Ele colocou o homem em um sono profundo. E Ele então fez a mulher, tirando ali, a mulher, fazendo a mulher da costela do homem. E Deus colocou o homem e a mulher em um jardim para que o adorassem, para que o buscassem, para que o servissem. Porque Deus queria proporcionar para o homem uma experiência maravilhosa de comunhão, de comunicação, de relacionamento com Ele. Então aqui o comentarista, ele nos traz essa informação de que Deus, Ele criou o homem do pó da terra e Ele soprou no homem o fôlego de vida. Então nós começamos a ter vida, começamos a ser alma vivente. Aí ele vem dizendo o seguinte: porque ao serem criados à imagem de Deus, podem se comunicar com Ele. E aí nós temos ainda o comentarista dizendo que, mesmo tendo sido criados um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos. Não foi como meros animais, sem raciocínio, sem consciência, nem como um produto da evolução do acaso. O salmista nos diz o seguinte: contudo, pouco menor o fizeste do que o anjo, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, verso 5. Aí ele ainda nos diz: como Deus usou a matéria do mundo criado, o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação, ou parte integrante dela. Ao mesmo tempo que o homem é unido à criação, ele é separado dela por meio do seu relacionamento especial com Deus. Então, nós, seres humanos, vamos então passar aqui para a explicação para Adão, o primeiro homem. Ele foi criado do pó da terra, por isso que o comentarista ele nos explica aqui que Adão, o homem em si, foi ligado à criação, porque ele foi feito a partir de algo que havia na criação, que era o pó da terra, como a Bíblia nos fala. Mas ele tem o divino, a parte divina, que foi o sopro da vida que Deus nos deu. E que o homem, mesmo sendo terreno, quando ele busca comunhão com Deus, ele fortalece o seu lado espiritual, ele fortalece a sua parte que é de Deus e que um dia vai voltar para Deus. Assim como o nosso corpo, a nossa matéria, vai voltar para o pó, porque ela veio do pó, a nossa parte espiritual vai voltar para Deus, porque nós viemos dele através do sopro de vida. Aí o comentarista ele nos diz o seguinte ainda: insignificante partícula de pó, mesmo assim, o ser humano, que é uma insignificante partícula de pó nesse universo tão tremendo, mesmo assim Deus lhe deu a dignidade, a supremacia, que está muito além do seu tamanho, porque Deus nos colocou para liderar tudo que existe. Pense esse Deus que é todo maravilhoso, que mesmo nós, os seres humanos, sermos assim, pó da terra, insignificante, Deus nos deu honra. Deus nos colocou como a coroa da criação. Por quê? Porque nos ama. Porque Ele prometeu um povo para o seu Filho Jesus Cristo. E nós somos esse povo. Nós somos o povo que Deus prometeu para Jesus. É por isso que Ele nos fez perfeitos, com riquezas de detalhes. Por mais que você se julgue imperfeito, mas o Deus que te criou é perfeito. E ao te criar, Ele sonhou com você. No Salmo 139 nos diz que Deus nos conhecia lá no ventre da nossa mãe. Então Deus, Ele conheceu você antes de você nascer.
Então, tudo que há em você, essa riqueza de detalhe que há em você, Deus sonhou com você. Deus desejou você. Não se sinta rejeitado, sozinho, porque você é criatura, é criação do nosso Deus. E Ele te ama. E Ele quer ver você feliz. Vamos então para o tópico 2.3, que nos diz assim: formou o Senhor Deus o homem como a coroa da sua criação. Aí o comentarista nos traz o Salmo 8, verso 5, que nos diz: o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos. Não foi como meros animais sem raciocínio nem consciência, nem como um produto da evolução ou do acaso. O salmista diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Pensa um Deus maravilhoso, gente? Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos fez seres humanos, e Ele nos fez pouco menores do que os anjos, como nos diz aí no Salmo 8, verso 5. E Ele nos deu a glória e a honra. Por quê? Para que nós voltássemos tudo isso a Ele, para que nós dominássemos a criação, para que nós liderássemos tudo que Ele fez, mas para dedicar a Ele toda a honra e toda a glória que só são devidas ao seu santo nome. Vamos então para o tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 nos fala sobre os propósitos de Deus na criação. Deus não fez nada ao acaso. Tudo que Deus faz, meus irmãos, tem um fundamento e tem um propósito. Sabe essa luta, essa provação que você está passando? Tem um propósito, tem um fundamento, tem uma razão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Só que é importante lembrar que muitas vezes as lutas e as provações que estamos passando não é porque Deus desejou isso para nós, é porque nós procuramos isso através da nossa desobediência e do pecado. Porque tudo que estamos fazendo aqui, nós vamos ter que pagar por isso aqui. Então, muitas vezes, quando a provação vem, a luta vem, as pessoas falam: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não está mais cuidando de mim. Meu irmão, pare de ser menino levado por todo o vento de comentário e por ventos de doutrina. Deus te ama, Deus te criou, Ele quer o seu bem, Ele quer o que é melhor para você. Mas, em primeiro lugar, você tem que ser obediente, você tem que temer, você tem que ler, você tem que conhecer a palavra do nosso Deus, para que você não peque por falta de conhecimento. Porque muitas das lutas e das provações que nós estamos vivendo é porque nós mesmos provocamos. Tem coisas que são grandes, que só Deus pode dizer fim. Agora, tem coisas que eu e você podemos dizer: acabou. Acabou, e mudar de postura, mudar de vida e começar a fazer tudo conforme a vontade do nosso Deus. Por isso que a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando você começa a entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você passa a sofrer menos. Porque você começa primeiro a colocar tudo, os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas lutas, diante de Deus, e Deus vai te liderar, Deus vai te dar o direcionamento. Aí você erra menos, você peca menos, quando você coloca Deus na frente de tudo. Então agora nós vamos ver qual foi o propósito de Deus na criação. Aí o comentarista ele vem dizendo o seguinte, nós estamos no tópico 3 da nossa revista, e ele vem dizendo o seguinte: Deus não criou o mundo por acaso. Embora muitos pesquisadores, cientistas, historiadores falam que tudo aconteceu aí de uma forma que não é o que a palavra do nosso Deus diz. Ele tinha um propósito. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Deus criou o mundo e viu que era bom. Gênesis 1:31. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Então, tudo que Deus criou, com toda essa riqueza de detalhes, é porque Ele tinha um propósito para a humanidade. Tinha um propósito para mim, um propósito para você, para a sua geração, para os seus filhos, para a geração dos seus filhos. Tudo que existe, meus irmãos, tem um propósito. Nós estamos passando por momentos de luta, de provação, com essa questão do vírus.
tudo tem um propósito. Nada fugiu do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada fugiu do propósito. Entenda isso, não se desespere, mantenha o equilíbrio, porque tudo está no controle de Deus. Aleluia, vamos lá? Tópico 3.1, nós iremos estudar sobre o manifestar a glória e o poder de Deus. Aí o comentarista, ele vem nos dizendo o seguinte: quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para criar. Deus criou o céu e a terra como manifestação da sua glória, manifestação do seu poder, como nos diz o Salmo 19, verso 1. Então, tudo que Deus fez foi para manifestar a sua glória e o seu poder. No tópico 3.2, nos diz que receber a glória e honra que lhes são devidas. Então, nós já sabemos que Deus manifestou a sua glória e o seu poder, e Ele agora espera que o ser humano devolva a Ele toda a honra, toda a glória que só são devidas ao nosso Deus. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. O sol e a lua louvam, as estrelas louvam, os anjos louvam, os céus louvam, as águas louvam, os animais e aves louvam. Tudo que tem fôlego, louvem. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. E dedique a Ele toda a honra e toda a glória que só são devidas a Ele. O nosso Deus, Ele é todo maravilhoso. Aí o comentarista ainda traz aí no Salmo 19, verso 2 e 3, que nos diz: sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Porque Deus, Ele é todo poderoso e Ele espera que você e eu estejamos sempre devolvendo a Ele toda a honra e toda a glória. Porque a natureza está louvando o Senhor. Quando você vê um pássaro a cantar, ele está louvando o Senhor. Todos os animais louvam ao Senhor. As águas louvam ao Senhor. Tudo louva ao Senhor, e você não pode parar um tempinho do seu dia para louvar e glorificar esse Deus que te criou e que te dá livramento todos os dias. Meus irmãos, busquem ter intimidade, busquem ter comunhão com Deus, porque é um Deus todo-poderoso que te criou, que quer ter um relacionamento particular com você, para que você possa honrá-lo, para que você possa glorificá-lo, porque Ele te ama, Ele quer ver você bem, Ele quer ver você feliz, mas para isso, Ele quer que você o obedeça. Ele quer que você entenda mais sobre a palavra dEle, para que você o conheça particularmente, aquilo que Ele se deixa ser revelado. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é o amor, mas o nosso Deus é o nosso Criador. E como criaturas do nosso Deus, nós temos também muitas coisas para devolver a Ele. Devolver a nossa gratidão, reconhecer que Ele é tudo de bom, que Ele nos fez, que Ele nos ama, que Ele foi capaz de entregar o seu Filho na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos restaurar esta comunhão, esse relacionamento particular com Ele. Então, meu irmão, pare um pouquinho no seu dia para fazer a leitura da Bíblia, para louvar ao Senhor, para devolver a Ele aquilo que é dele e para buscar ter mais comunhão com o nosso Deus. No tópico 3.3, nos diz o seguinte: prover lugar para a habitação das suas criações. Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, o nosso Deus, meus queridos, Ele fez tudo para o nosso bem. E Ele ainda nos diz: olha, frutificai, multiplicai, era para encher a terra, era para povoar a terra. Porque Deus, Ele não fez a terra por acaso, Ele fez para ser a habitação das suas criações, e nós somos criação do nosso Deus. E uma coisa interessante que vale a pena ser dita aqui, antes de nós finalizarmos, é porque tudo que existe foi feito através do poder da palavra do nosso Deus, quando Ele disse: haja. E tudo começou a existir.
Agora nós, os seres humanos, não. Ele não fez com o poder da palavra. Ele nos fez. Ele teve o cuidado de nos fazer particularmente, pessoalmente, através do pó da terra, e soprou em nós o fôlego de vida. Depois ele teve todo o cuidado, com toda a riqueza de detalhes, de fazer a mulher através da costela do homem, e deu a ela o fôlego de vida, para que a mulher fosse a companheira, a ajudadora, para que estivesse ao lado do homem, para multiplicar, para frutificar, para dominar as criaturas junto com o homem. Então, meus irmãos, o comentarista ele diz o seguinte: o homem não recebeu a palavra de Deus, haja, como na criação das demais coisas, mas recebeu o sopro de vida nas suas narinas, do próprio Deus. Por isso o homem é diferenciado de toda a criação e considerado a coroa da criação. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então você, que é a imagem e semelhança do nosso Deus, aprenda a conhecer mais esse Deus. Busque mais intimidade com esse Deus que é todo-poderoso, que te criou, que te ama, que criou toda a natureza, o universo, tudo para o seu bem-estar. Proteja tudo isso que o nosso Deus criou, porque o nosso Deus, um dia, o Filho do nosso Deus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar a sua igreja, para que possa viver para sempre, eternamente, junto com o nosso Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro, e Cristo Jesus é o nosso noivo. Ele está perto de voltar. Zele da criação do nosso Deus, porque Ele criou tudo para o nosso bem. Cuide da flora, cuide da fauna, cuide de você, pois você é a coroa da criação. Cuide do seu corpo, cuide da sua família. Reestabeleça diariamente a sua comunhão com Deus, porque o propósito do nosso Deus é colocar o homem no jardim do Éden foi para que ele pudesse ter um relacionamento com o homem, para que ele pudesse se comunicar com o homem. O propósito de Deus hoje para você nesta manhã é se reconectar com você. Busque se reconectar com Deus todos os dias, através da leitura da Bíblia, através da oração. Eu li hoje uma frase, um pôster que eu recebi pelo WhatsApp, muito interessante. E quando você ora, você ganha asas e vai ao encontro de Deus para abraçá-lo. Então, queira abraçar Deus todo dia. Queira ter a liberdade de ganhar asas e ir à presença de Deus através da oração. Ore, busque, se dedique mais ao nosso Deus, porque este Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é amor e Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Vamos então para a conclusão da nossa lição 3? Na conclusão da lição 3, que nós já estamos chegando ao final da nossa lição, nos diz que cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato de que Ele existe, dele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Por que nos fala que nos torna indesculpáveis? Porque, gente, todos os dias Deus está se revelando a nós, através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, através da sua criação, e mesmo assim todos os dias nós estamos a desobedecer. Mesmo assim nós estamos todos os dias a teimar. Mesmo assim todos os dias nós estamos a entristecer o nosso Deus. Tem muita gente que julga o povo de Israel. Quem somos nós para julgar o povo de Israel? Porque eles teimavam, porque eles obedeciam, mesmo tendo a presença de Deus, eles ainda murmuravam. Nós estamos todo o tempo fazendo isso. Sabe o que nós temos que fazer? É parar de julgar e parar para olharmos a nossa própria vida. Parar de falar mal dos outros e começarmos a olhar o nosso íntimo, o nosso interior. E verificar se o nosso homem espiritual está mais forte do que o nosso homem carnal. Porque se o homem carnal estiver mais forte, nós temos que começar a orar mais, jejuar mais, buscar mais, ler mais, para fortalecer o nosso ser espiritual, para que possamos estar mais perto de Deus. Porque, gente, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está perto. Pode ser agora para qualquer um de nós.
pode ser no atravessar de uma rua, pode ser no abrir e fechar de olhos com o arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia e a hora em que Cristo vai voltar. Ele pode voltar particular para cada um de nós, como Ele está recolhendo muito dos seus amados, mas Ele pode voltar também só no momento Ele pode voltar e Ele vai voltar através do arrebatamento da igreja. Você pode ir só no momento do arrebatamento ou você pode ir antes. Então esteja preparado, busque estar mais próximo do nosso Deus, busque ter mais comunhão com esse Deus que é Criador dos céus e da terra, que criou você, que disse haja e tudo começou a existir. Todos os dias se reconecte com o nosso Deus, todos os dias se reconcilie com o nosso Deus e busque ter intimidade com Ele. Amém? Aleluias! Chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar guardando você e a sua família, se cuide, se proteja, que Deus possa estar zelando e cuidando dos nossos irmãos que ainda estão se recuperando do vírus. Por isso nós iremos orar agora por cada um deles e também pelo término da nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos então. Senhor meu Deus, nós estamos aqui para te louvar e te agradecer, pois Tu és todo maravilhoso, Tu és excelso, é bondoso, é o Deus Criador, o Deus que através do poder da Sua palavra disse haja e tudo começou a existir. O Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança e fez a mulher da costela do homem e soprou no homem e a mulher o fôlego de vida. Tu és todo soberano, Deus, e eu te amo. O Senhor que é todo poderoso. Eu quero te pedir agora que o Senhor visite os nossos irmãos que estão aí nos leitos de hospital, nas UTIs, se recuperando em casa, nas UPAs, seja onde for. Restaura a saúde dos teus servos, ó Deus. Cuida dos teus servos, ó Deus. Diga um basta para esse vírus. Livra o nosso planeta deste vírus para que nós possamos retornar, Senhor, às nossas atividades normais, te louvando, te glorificando, devolvendo, Senhor, diariamente toda a honra, toda a glória, que só são devidas ao teu santo nome. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo. Abençoe e visite cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está recebendo esta palavra e que ela seja renovada. Que o Senhor possa cuidar deles, em nome de Jesus. Amém.